dia, irmãos. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, fica mais fácil. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, texto que é sobejamente conhecido, até porque o culto de ceia geralmente são apenas 4 textos que os pastores têm para utilizar, e às vezes tem que passar 12 domingos pregando sobre esses textos e lutando para que não se tornem tão repetitivos quanto o texto nos ensina. Então vamos olhar o texto, do versículo 17 ao versículo 34. Eu quero refletir com os irmãos no seguinte tema: a proclamação do Evangelho. Veja, o texto diz assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução que eu vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos traga a iluminação para que possamos compreender esse texto e possamos aplicá-lo à nossa vida. Fala e desafia-nos para viver a realidade do Evangelho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir com os irmãos apenas no versículo 34, que diz... Desculpe, versículo 34 não. Às vezes a gente acaba olhando para o texto e confunde, né?
mas eu quero refletir com os irmãos nesse versículo 26, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. A proclamação do Evangelho. Irmãos, será que nós já nos fizemos essa pergunta? O que é a ceia? Nas nossas mesas onde ela fica, geralmente existe a frase, em memória de mim. E quando eu estava vindo para cá com o meu companheiro de viagem, aproveito para apresentá-lo, Josinaldo, nós íamos conversando sobre a ceia, e eu falava, geralmente nós dizemos que a ceia é ato memorial. Só que ela é muito mais do que isso. E nós nos habituamos a dizer apenas que ela é um ato memorial. Ela é um ato ilustrativo. Ela é uma mensagem, é uma imagem daquilo que o Senhor fez. Mas notem que Paulo diz que ela é proclamação do Evangelho. Toda vez que nós participamos desse momento, ele diz, nós estamos proclamando a morte do Senhor. Então não é apenas um ato memorial, é muito mais do que isso. Mas é interessante, porque quando nós olhamos para a igreja de Corinto, Paulo diz que havia alguns irmãos que faziam da ceia algo banal. Alguns apenas iam para ali para comer, se empanturravam, e outros passavam fome. Outros ficavam embriagados. Ainda bem que nós não temos um almoço com bastante vinho, né? Senão poderíamos correr o risco também. Mas Paulo diz isso. Paulo disse que, olhando para a realidade daquela igreja, ele não tinha motivo algum para louvar e exaltar aqueles crentes, porque eles estavam falhando. Uns participavam de modo egoísta, deixando os seus irmãos passando necessidade. Muito interessante que há um rabino, que eu gosto muito dos livros dele, chamado Harold Kushner, e o Harold Kushner tem um livro chamado Quem Precisa de Deus? É uma análise que ele faz em alguns salmos. E sobre a ceia, Harold Kushner disse o seguinte: os cristãos perceberão o significado da comunhão, uma refeição simbólica e compartilhada que teve origem na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, como uma maneira de ligá-los não só a Deus, vertical, mas também aos seus companheiros que comungaram, horizontal. Temos a cruz. E veja, o rabino disse isso. Bem interessante. E é nesse momento de comunhão com Deus, com os nossos irmãos, fica a pergunta: o que nós estamos dizendo para aqueles que não fazem parte da nossa sociedade, da nossa igreja, para aqueles que fazem parte da sociedade e que talvez se apresentem para nós? O que significa esse ato que nós chamamos ato memorial? Além de nos trazer à memória o sacrifício de Jesus, Paulo diz que nós estamos proclamando a morte de Cristo. E o que significa proclamar a morte de Cristo? Nós estamos dizendo que foi através da sua morte, do seu sacrifício, que nós fomos redimidos, que nós fomos comprados. É interessante nós voltarmos para o capítulo 6 de 1 Coríntios, e no versículo 20 ele diz assim: pois fostes comprado por preço. Há uma outra tradução que diz por bom preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós estamos dizendo, nós estamos proclamando que nós não nos pertencemos. Nós estamos dizendo que nós pertencemos a Deus, porque Ele nos comprou para si. Esse ato, esse de nos comprar, de pagar o preço pela nossa vida, tem como consequência que nós deixamos de ser de nós próprios
e passamos a ser dele. Porque diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como foi que essa vida chegou até nós? Pela morte do Senhor Jesus. Então nós estamos proclamando isso quando participamos desse momento. Nós estamos dizendo que temos valor. Numa sociedade cada vez mais egoísta, numa sociedade onde nós passamos a ser apenas um número nas estatísticas, nós estamos dizendo: nós temos valor. Nós somos amados e amados por Deus. Nós somos importantes para Deus. Somos tão importantes que Ele encarnou e Ele veio viver neste mundo para pagar o preço pelas nossas vidas. Deus nos ama. Aquele versículo que todos nós sabemos de cor e salteado, mas às vezes perdemos toda a imensidão dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz que Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele nos ama, e na sua morte é a maior demonstração de amor que há. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não merecíamos, não tínhamos nada que agradasse a Deus, mas Ele morreu por nós. Nós estamos proclamando a morte do Senhor, a morte vicária e o seu amor para conosco quando nós celebramos esse ato. Quando nós celebramos esse ato, nós estamos proclamando a salvação do Senhor. Implicitamente nós estamos dizendo: olha, nós estávamos perdidos, não havia esperança alguma para nós. Mas esse é um ato de divulgação, é a forma de dizer que nós fomos resgatados, que nós fomos encontrados por Deus, como o capítulo dos perdidos e achados de Lucas 15, do Deus que celebra, do Deus que se regozija por nos salvar. Quando nós celebramos esse ato, isso é um anúncio, uma proclamação, é um ato de testemunho, e nós estamos testemunhando a graça de Deus. Sabe, o texto diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. E todos nós já ouvimos algum pastor dizer o seguinte: esse é o momento em que eu peço para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, examinar a sua vida, e se você tiver alguma coisa contra alguém, ofereça perdão, peça perdão, depois coma desse pão e beba desse cálice. Não é que esteja errado, mas não alcança a profundidade daquilo que Paulo está querendo dizer para nós. Porque quando Paulo diz isso, ele diz assim: examina a tua vida e vê se em ti há alguma coisa que te deu o direito de participar dessa mesa. A resposta é: não há nada em mim que me torne digno de participar da mesa do Senhor, a não ser a graça de Jesus. Não é momento para eu vou perdoar e tudo. Às vezes nós banalizamos a ceia como os crentes de Corinto estavam fazendo. Esse é o momento de perceber a graça de Deus.
É o momento de dizer: Senhor, eu estou participando porque Tu me amaste primeiro, porque Tu morreste na cruz do Calvário por mim. E é isso que nós estamos proclamando, é isso que nós estamos testemunhando. E esse ato de proclamar a salvação, é muito interessante esse termo que fala que nós estamos proclamando a morte do Senhor, porque um dos significados desse termo é que nós estamos incutindo na mente das pessoas o que Cristo fez por nós. É um ato didático, de ensino. É ilustrativo. Hoje nós usamos PowerPoint. Na época de Jesus, usávamos imagens. As Páscoa, quando eles pegam, quando os vossos filhos nos perguntarem o que significa isso, é uma imagem que tem uma mensagem. Essa aqui é a imagem que traz a mensagem da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, o modo como Ele nos comprou. PowerPoint, o mundo do audiovisual não foi criado no século 21, foi criado por Deus. Jesus já utilizava isso. Nós apenas fomos adequando à nossa época. Quando nós celebramos isso, então nós estamos anunciando a salvação do Senhor. Nós estamos dizendo para as pessoas que não conhecem a Jesus: olha, esse ato mostra como Deus nos amou e como Ele, preço que Ele pagou para a nossa salvação. Por último, para que possamos partir para a ceia e ver se acabamos antes do toque do meio-dia. Por último, quando nós estamos participando desse momento, nós estamos proclamando a vitória de Cristo. Notem que o texto é muito interessante, porque ele diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. E esse é o desafio, porque ele não diz assim: proclamais a morte do Senhor. Se ele ficasse somente no proclamar a morte do Senhor, nós não tínhamos esperança. Mas ele diz: proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos então proclamando a vitória sobre a morte, porque Ele ressuscitou. Nós estamos proclamando a vida, e a vida abundante que existe em Cristo Jesus. Nós estamos proclamando a vida, que é uma vida exultante, que nos faz celebrar, ainda que Ricardo, na escola dominical, falou de sermos pessoas alegres, de estarmos mesmo diante dos problemas. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós vivemos exultando em Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu posso passar por esse caudal, eu posso passar por essa luta, porque Tu estás comigo. Ainda que a figueira não floresça, e eu amo os figos, né? São saborosos. Ainda que não haja fruto, o fruto da videira, que dá um bom sumo, e eu estou ficando igual São Jacinto, os irmãos estão indo, tanto faz ser branco como tinto. Ainda que não haja um azeite, produto da oliveira minta, ou seja, naquela altura o azeite não era só para temperar o nosso bacalhau, era para gerar luz. Ainda que haja uma crise energética, ainda que não haja material para vestimenta, as ovelhas sejam tiradas do curral, ainda que o gado seja levado, ainda que tudo isso aconteça, que a tragédia se abata, eu exultarei no Deus, a minha
salvação. Porque Ele é quem nos coloca nos lugares altos. Nós celebramos o Deus da nossa salvação, nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre a maldição do pecado. E celebrar a vitória de Cristo sobre a maldição do pecado é retroagir lá para Gênesis capítulo 3 e dizer que Deus é fiel, porque Ele fez uma promessa, que o filho da mulher calcaria a cabeça da serpente, esmagaria e destruiria o poder que ela tinha sobre a humanidade, que foi a destruição e a maldição. Nós estamos celebrando a vitória sobre o pecado, significa dizer que nós somos livres da maldição do pecado. Por isso Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: a saber, quem está em Cristo é nova criatura. Essas são as traduções mais antigas. A tradução mais moderna diz assim: a saber, quem está em Cristo foi feita uma nova criação. Porque nós fomos libertos em Cristo Jesus. E esse ato é isso que nós estamos celebrando, proclamando a vitória de Cristo, proclamando a salvação do Senhor. Ceia é ato memorial, sim, ela nos traz à memória o sacrifício de Jesus, mas não é apenas ato memorial, é muito mais do que isso. É a proclamação do Evangelho. A ceia é a proclamação da graça de Deus, é a celebração da vitória sobre a morte. A pergunta que fica para mim e para cada um dos irmãos é a seguinte: nós estamos celebrando a ceia ou somos como os coríntios, estamos apenas cumprindo um ritual, e um ritual vazio que não merece ser digno de louvor? Que nós possamos celebrar a ceia, que nós possamos proclamar a graça do Senhor Jesus e do Evangelho que Ele trouxe para nós. Amém? Eu vou chamar os irmãos que vão nos ajudar na celebração da ceia, a nossa irmã Cláudia e o nosso irmão Mário. Não sei quem é que vai tocar. Eu só não sei o hino que nós iremos cantar. Ainda bem que eu não sei, porque como eu canto muito mal, não vou tirar o hino, alguém vai ter que dirigir. Mas o texto é interessante, porque diz que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor Jesus, porque também vos entreguei, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vamos orar pelo primeiro elemento, e eu vou pedir que a nossa irmã Gláucia nos dirija a Deus nessa palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que nos estás a conceder. Obrigado, Pai, porque só tu és digno de todo o louvor e adoração, só tu és santo, Senhor. Obrigado pela vida que nos concedes diariamente, porque um dia nos chamaste para a salvação eterna. E agradecemos, Pai, porque enviaste o teu Filho para que pagasse o preço para que um dia pudéssemos ter acesso a ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, tudo pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Qual o hino que nós vamos cantar? Então, Pode ser o 142. 142. Jesus.
Todos receberam o pão? Então o texto diz que o Senhor Jesus, depois tomou o pão na noite que foi traído, deu graças, partiu, distribuiu para os seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Recordando o sacrifício de Jesus e o que ele fez, mas proclamando a mensagem da graça de Deus. Comamos o pão. Nós vamos orar pelo segundo elemento, e o nosso irmão Mário vai nos dirigir nessa palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, estamos gratos, Senhor, porque um dia nos chamaste para teus filhos. Te queremos agradecer, meu Deus, meu Pai, pelo privilégio que temos neste momento. Podemos participar na ceia que o teu Filho instituiu, a ceia que simboliza o sacrifício que teve, passou, para que nós pudéssemos ter a salvação das nossas almas. Obrigado, meu Deus. Que sejamos dignos de poder participar nela. Então, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar a segunda estrofe enquanto os elementos estão sendo distribuídos. Todos receberam o vinho? O texto segue dizendo que, do mesmo modo, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, recordando o sacrifício do Senhor, proclamando a sua mensagem, até que ele volte para celebrar conosco. Em memória do Senhor, bebamos o cálice. Vamos cantar a terceira estrofe. Vou pedir que os irmãos fiquem de pé. Enquanto cantamos a terceira estrofe, os cálices serão recolhidos.
então orar, mas antes eu gostaria só de ler. Terminamos cantando a última estrofe do hino 142. E Marcos, quando o Senhor Jesus terminou a ceia, Marcos diz assim: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois alguns irão para o monte, outros vão para a sua casa, não é? Mas vamos cantando a vitória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por estarmos reunidos como teu povo e tua igreja, te agradecemos porque hoje trazemos à memória o teu sacrifício feito por amor de nós, trazemos à memória o modo pelo qual tu nos resgatastes, tu nos salvastes, pagando o preço pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo fato de estarmos aqui, e se estamos aqui é por causa da tua graça, e nós te louvamos por isso, e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ter consciência de tamanho sacrifício, ajuda-nos a ter consciência de que precisamos proclamar esta mensagem, ajuda-nos a termos consciência de que foi através deste sacrifício que nós nos tornamos teu povo e nos tornamos uma família, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Dá-nos essa capacidade. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.